teatro. Pensando que é só você que tem uma vida cultural agitada, Sheila? Não. Fui lá ver. Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum, lá no Teatro Claro Mais, que fica no Shopping Vila Olímpia. Morri de rir. Me diverti muito. A peça é maravilhosa. A gente tá tocando aqui uma das músicas da peça original. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que é um dos musicais de maior sucesso da Broadway. Entrou lá no top 100 das peças históricas da Broadway e está sendo encenada aqui no Brasil. O elenco é extraordinário, basta dizer que o principal nome é Miguel Falabella. E é o Miguel Falabella que está conosco neste Band News São Paulo. Falabella, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Obrigado por me receber. Olha, é difícil acreditar, eu sempre falo que é muito impressionante você ver o trabalho de um profissional. Que o Falabella cantou tanto, cantou tão forte, atuou tanto, né, e tá aqui acordado às 10h27 da manhã conversando conosco. Eu, se fosse artista, acordaria meio-dia, na pior das hipóteses. Você sabe que o teatro musical nos obriga a ter uma disciplina extra, né? Eu atualmente acordo todo dia às 7 da manhã, porque eu vou malhar cedo e já tenho a minha rotina, já faço aula de canto, já vou cuidar da vida. Essa semana que passou foi meio atípica, porque eu ainda estou me recuperando de uma hernia de disco. Eu fiz uma operação, mas fiquei só 3 semanas de molho, já voltei para o palco. E eu queria que você contasse para o nosso ouvinte o que é uma coisa engraçada aconteceu no caminho para o Fórum. Eu sempre me perco aqui nas proposições. O que eu acho mais impressionante nessa peça é que ela foi escrita originalmente, os textos do Plautus, que é um autor de comédia latino, da Roma clássica, as peças foram escritas em 200 a.C. E o Plautus foi perseguido porque ele é o primeiro autor de que se tem notícia que coloca o povo como protagonista. Né? Nas tragédias, nas grandes comédias, são sempre os nobres. O Plautus põe o povão. São os escravizados, as prostitutas, os proxenetas é que são os protagonistas da história. Ele foi muito perseguido na época. É a história de um escravo que quer ser livre e faz um trato com o dono dele, que é um rapaz que se apaixona por uma prostituta de um bordel ao lado. E ele diz que se ele arranjar a garota para o menino, que ele vai dar liberdade. Então, são esses quiprocós que ele cria para conseguir o seu objetivo. A peça é muito engraçada e a Broadway pegou a peça e musicou com músicas do gênio Sondheim, que, sem dúvida alguma, é o maior gênio do século XX da música nos Estados Unidos. Agora, Falabella, essa é a primeira montagem nacional, né, desse espetáculo. Como é que foi o processo de preparação? Você assiste a outras montagens, pega referências ou parte do seu trabalho, colocando a sua dose do seu conhecimento, do seu repertório? Como é que é esse processo? Existem 2 modelos. Quando a peça é americana, ou você compra uma fechada, que você é obrigado a fazer uma Bíblia, eles mandam uma Bible, e você é obrigado a copiar tudo, cenário, figurino, coreografia, etc. e tal. Ou, como é o nosso caso, você compra os direitos de montar a peça e cada diretor tem a sua visão, a sua maneira de encená-la. A nossa foi livre. Então, até porque ela é uma comédia que precisa ser trazida para o Brasil. Precisa ter esse molho. O meu personagem, ele é um personagem quase que de revista, ele é revisteiro. Ele fala, ele diz besteira, ele é um compère da revista, ele é aquele cara que toca a ação. Então, claro que eu ponho referências nossas, eu brinco com o fato de nós estarmos em 200 a.C. Então, isso possibilita eu e o elenco brincarmos muito com essa coisa da gente estar lá atrás, né, e viver 2.200 anos depois. Eu fiz uma adaptação. Desculpa te interromper. Não, é isso, eu estou dizendo que nós tivemos essa liberdade, né? Então você assistiu, eu ponho muitas brincadeiras lá, o tempo inteiro eu estou brincando com o público, com o fato de nós estarmos em 2200 a.C., né?
Veja bem, era uma sociedade que ia ver gente ser morta no Coliseu, né? A loucura, as pessoas pagavam para ver gente ser assassinada. E o Plautus foi perseguido. A comédia era mais ofensiva do que o assassinato. Bom, tô vendo aqui, a direção geral é da Bárbara Guerra, tá certo? Sim. Direção Que é musical. uma grande coreógrafa. A musical da Laura Ela é Visconti. E eu queria saber, Falabella, a respeito dessa sua transição de posições, porque você também é um excelente diretor, mas voltando a estrelar uma peça, como é que é essa relação entre uma posição e outra? Eu acho que dirigir, na verdade, é você primeiro ter um grande conceito. Eu quero fazer desta maneira, né? Vou fazer uma peça sobre vocês aí. Então, ó, vocês estão bonitas, todo mundo na mesma paleta de cor. Aí vamos criar um cenário da rádio, vamos... Eu quero esse enfoque da peça. Os atores, obviamente, atores de musical, têm que ser atores que já têm um preparo. Você não chega para fazer teatro musical sem nenhum preparo. Você não pode ser um desinibido. Você precisa ter preparo. Hoje em dia já temos, é uma coisa impressionante, a quantidade de jovens profissionais altamente preparados é muito impressionante no Brasil. Nós somos, salvo engano, o terceiro mercado de musical no mundo. Se não somos o terceiro, estamos entre os 5 maiores. Então, obviamente, quando se tem mercado, você tem cursos e pessoas que se preparam para aquilo. Então, nós começamos sempre pela parte musical, porque é mais complicado abrir vozes e entender qual é a linha melódica de cada um. E depois vamos para o palco marcar, né? Fazer as marcações e aí a coisa vai ganhando vida, porque todo mundo ali é experiente também, todo mundo não tem perna de pau, né? Todo mundo chuta para gol. Então, teatro é um pouco futebol, né? O time tem que estar bem armado no campo. E estava excelentes. Estava super azeitado ontem, né? Eu ia falar da escolha do elenco, né? A sua presença ali é muito... como é que se chama isso? Você ocupa o palco, né? Você preenche o palco inteiro, o teatro inteiro, mas os seus partners ali realmente tem uma atuação impressionante. Eu vou destacar aqui o Edgar Bustamante, né? Que, pô, eu morri de rir. Eu morri de rir. Mas o Edgar tem uma formação de palhaço. Ele tem uma formação de palhaço. Ele é excepcional. Eu já trabalhei com todos. Desculpa, a gente tá com um delayzinho aqui. E eu observando ali a atuação dele, eu falei, cara, ele me lembra um dos maiores atores de teatro, né, da Broadway, que é o Nathan Lane. Que trabalhou nos produtores com o Matthew Broderick e tal, e cheguei em casa, curioso que sou, fui lá ver os elencos originais da peça americana. E o Nathan Lane estava lá, na formação de 1996, mas curiosamente no papel que hoje é do Falabella. E a Whoopi Goldberg também fez, porque como ele é um ser escravizado, né, não tem história romântica, pode ser homem, pode ser mulher, a Whoopi Goldberg fez esse papel também na Broadway. Legal. Ela fazia muito engraçado. O Nathan Lane é um ator extraordinário. O Edgar é extraordinário. Ivan Parente, que faz o dono da casa. A Giovanna Zotti, que faz a Lucy Salutes, o casal romântico. Enfim, essa peça, por acaso, não fizemos audição, porque os atores foram todos convidados para os papéis. Geralmente há uma audição. Eu fiz Elvis ano passado, era uma audição enorme. E o fórum, nós não fizemos audição, a gente convidou, né, eu e a produção convidamos esses atores. E tivemos uma ideia bacana de diminuir a temporada aqui em São Paulo, porque o Brasil nunca consegue ver um musical com orquestra, como deve ser. E aí a gente vai fazer Brasília, vai ser interessante, vamos fazer de 20 a 29 em Brasília, vai ser bem interessante essa experiência. Falabella, o nosso companheiro Eduardo Barão, que é nosso correspondente lá nos Estados Unidos, está ouvindo a entrevista e me pediu para mandar uma pergunta que eu achei muito boa. Eu acho que eu não estou sendo exagerado e não estou puxando o saco de ninguém quando eu digo que o Falabella é um cara muito talentoso, né, em praticamente tudo que faz. Ele canta, ele dança, ele interpreta, ele dirige, né, ele faz rir, ele faz chorar. Tem alguma coisa nas artes cênicas, né, que você... acha que faz mal?
pô, isso eu faço mal, eu não consegui virar um cara craque. Eu não sou um cantor, eu jamais gravaria música, mas eu sou um cantor que dá para quebrar o galho no palco, entendeu? E assim, o primeiro diretor que eu tive era um americano aqui, quando eu fiz o Beijo da Mulher, os produtores aqui em São Paulo, e eu estava muito nervoso, porque eu nunca tinha cantado em público, era uma coisa complicada. E aí um dia ele foi no meu camarim e falou, olha, não fique nervoso. Eu falei, mas não fique nervoso. Aí eu disse, eu não sou cantor, eu sou ator. Ele falou, they know it. Eles sabem disso. Eles não vão achar que vão lá ver o Pavarotti. Mas, enfim, o canto para o teatro musical, em algumas peças, não. Algumas peças é impossível, você tem que ser um cantor absoluto. Mas no caso do Fórum, no caso de outras peças, como Os Produtores, dá para você levar no charme, no chansonnier, né? Enfim. Mas a gente acaba entendendo um pouco de tudo, porque são muitos anos vivendo nesse mundo, né? Muitos anos. Então você acaba percebendo um pouco de tudo. Dançar, não sei dançar, não danço, não. Não danço nada. Alguém já tinha feito essa pergunta para você, Falabella? O que é que você faz mal é inédita numa entrevista. Não, eu acho que eu tenho uma coisa muito boa, assim, que eu tenho essa sinceridade no palco. Então, se eu erro, eu mesmo digo, nossa senhora, olha, a nota foi... então, eu tenho essa liberdade. Não, nunca ninguém tinha feito, mas eu adorei a pergunta, por acaso, porque eu acho interessante falar sobre as nossas dificuldades e de que maneira nós superamos as dificuldades. A onda é essa, né? A onda é você passar dos seus medos, passar das suas dificuldades e ainda assim realizar. Então, a plateia sabe que eu não sou um cantor, eu brinco, eu digo, não gostou, não compro meu CD. É a coisa antiga. Né? Ô, Falabella, o nosso ouvinte se chama Fábio, e ele faz uma observação muito legal aqui, que ele falou que viu uma entrevista da Daniele Vinitz ontem, que está num outro musical, inclusive, e ele fala que, olha, eu pensava que não tinha mais musical no país sem o Falabella. E ele pontua aqui algo que é importante, do seu legado para musicais no Brasil. E ele te coloca aqui como um dos responsáveis para isso. Se você sente que agora a coisa fluiu, os musicais cresceram, esse espaço aumentou muito no Brasil, você como um dos responsáveis por isso, é claro, desse movimento também, mas como isso caiu no gosto do público brasileiro? É impressionante. Você sabe que em 99 eu estava na Broadway, começou assim essa história dessa voga nova, e vi um mulherão assim, falei, nossa, que mulher, que era mulherão. Era a Cláudia Raia. E a gente estava vendo a mesma peça, O Beijo da Mulher-Aranha. E aí eu falei, ela falou, vamos levar para o Brasil? Eu falei, pô, será que a gente consegue? E foi o primeiro musical que nós trouxemos para o Brasil. E a partir daí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Com certeza, hoje em dia, temos um mercado muito impressionante, com uma galera jovem emocionante. Cada audição que eu faço, eu fico com o coração na mão, porque eu não sei quem escolher, de tanta gente boa que tem. Então, é muito bacana ver que a gente plantou uma semente lá atrás e que a coisa germinou e germinou muito bem. Por que o cinema não consegue traduzir isso, Falabella? Dos musicais no teatro, a gente estava falando sobre isso um pouco mais cedo. Eu não... E os nossos ouvintes, olha, eu contei pelo menos 45 mensagens, 45, contei, concordando com isso, que musical no cinema... Pessoas que não veem os musicais no cinema. Não é tão legal quanto musical no teatro. Por que é que o cinema não consegue traduzir isso, ou você não concorda com isso? Acha que o musical no cinema eu acho que há filmes musicais extraordinários. Não são todos. Por exemplo, o Wicked no palco eu acho muito melhor do que foi feito no filme. Eles gastaram bilhões e bilhões e bilhões. Eu vi na Broadway, vi aqui, que aliás a montagem brasileira é linda, vi em vários lugares e não acho que chegou lá. O próprio Fórum foi filmado e o filme não é tão bom quanto a peça. Porque é difícil essa coisa da quebra
de que, de repente, é coisa de gente louca, né? A gente está fazendo aqui, de repente começa a cantar, uma pessoa louca. É isso, obrigada, Falabella, obrigada. O palco permite isso. O palco, ele é um território de liberdade. Ele permite, essa mulher está doida, está falando com você e diz, mas então nós vamos... Porra. O palco, ele estabelece isso, a orquestra está ao vivo, você está tendo essa experiência, uma experiência, é um todo. A orquestra está ali, a orquestra te envolve, né? Você está vendo os músicos ali atrás tocarem, eles também estão usando togas romanas. Então é muito bacana essa experiência do teatro musical como um todo. Não é todo mundo que gosta, mas quem gosta, gosta mesmo. Eu sou um daqueles que viajo para ir na Broadway, vou ao teatro na matinê à noite, na matinê à noite, na matinê à noite. Não, teatro musical é incrível, é uma experiência, como ele está dizendo. Mas no cinema, para mim, não tem tanta graça. Fala isso pro Fred Astaire, pro Gene Kelly. Ai, mas a Kyla Bigato deve estar certa. Agora, os gênios aí que deixam. A Metro fez grandes filmes musicais, né? Mas eram filmes escritos para o cinema. Né? Nem sempre eram peças adaptadas, mas há algumas adaptações de peças que são maravilhosas. Miguel Falabella, protagonista de Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, está em cartaz lá no Teatro Claro, mas no Shopping Vila Olímpia, vale a pena. Diga, Miguel. As 2 últimas semanas.